Olá! Hoje a gente vai fundo numa coisa que faz parte do nosso dia a dia, mas que a gente quase nunca para pensar: o nosso feed nas redes sociais. Vamos descobrir juntos quais são as forças invisíveis que decidem o que a gente vê e o que a gente não vê. E para começar, já fica uma pergunta no ar. Quando a gente está rolando a tela, quem é que está no comando de verdade? Somos nós com a nossa curiosidade? Ou é uma inteligência artificial que está ali, nos bastidores, escolhendo exatamente o que vai prender a nossa atenção? Essa é a grande questão que a gente vai explorar agora. Então vamos lá. O que aparece na nossa tela está longe de ser por acaso. Existe toda uma ciência por trás e ela é projetada com um objetivo bem claro: manter a gente de olhos grudados no celular pelo maior tempo possível. Vamos entender como funcionam esses mecanismos. Primeiro, a gente precisa conhecer o cérebro de toda a operação, o algoritmo de recomendação. Pensa nele como se fosse um DJ particular, só que de conteúdo. Ele não toca qualquer música. Ele aprende o que a gente curte, o que a gente ignora, e a cada segundo ele tenta adivinhar qual é a próxima faixa que vai fazer a gente continuar na festa. Isso nos leva direto para a engenharia da persuasão. Porque, sabe, o design das redes sociais não é só para ser bonito ou fácil de usar, não. Ele é todo construído com base em princípios da psicologia para influenciar de um jeito bem sutil as nossas ações. O próximo clique, o compartilhamento, os minutos seguintes que a gente vai passar ali. E um dos truques mais eficientes que eles usam é o sistema de recompensa variável. Funciona exatamente como uma máquina de caça-níquel. A gente puxa a alavanca, no caso atualiza o feed, sem nunca saber o que vai vir. Pode ser uma curtida, um comentário, um vídeo que a gente adora, e é essa imprevisibilidade que vicia e cria aquele ciclo de checar o celular o tempo todo. E como a gente vê isso na prática? Bom, com certeza essa sua familiar. Vídeos mais chocantes prendem a atenção, então o algoritmo joga eles lá para cima. Conteúdo que gera briga, polêmica, dá muito comentário, então ele bomba. E, infelizmente, notícias falsas muitas vezes geram reações muito mais fortes do que a verdade e, por isso, se espalham que nem fogo. Acontece que toda essa personalização tem um efeito colateral, e ele é bem sério. Ao mostrar só o que a gente gosta, os algoritmos acabam nos isolando de todo o resto. Eles criam, na prática, filtros sobre a nossa realidade. Esse fenômeno é o que chamam de bolha informacional ou câmera de eco. É como se a gente entrasse numa sala onde todo mundo pensa igual e só repete as nossas próprias ideias de volta pra gente. O algoritmo aprende no que a gente acredita e, para manter a gente engajado, ele entrega mais e mais do mesmo, nos fechando para qualquer ponto de vista diferente. E é aí que a polarização digital entra em cena com tudo. Imagina só, duas pessoas com visões políticas opostas. Os feeds delas viram dois universos paralelos. Cada um só recebe conteúdo que reforça o que já pensa e que pinta o outro lado como ridículo. Com o tempo, a outra opinião não parece só errada, ela parece absurda, irracional, até mal intencionada. Mas por que isso acontece? A resposta está numa palavra: engajamento. Olha só esse gráfico. Conteúdo neutro, tranquilo, gera pouca reação. Conteúdo positivo, um pouco mais. Agora, o conteúdo que polariza, que gera raiva e indignação, esse explode em engajamento. E para um algoritmo que vive disso, um post que causa discórdia é um sucesso absoluto. E o grande problema é que o que acontece no nosso feed não fica só no nosso feed. Essas dinâmicas do mundo digital acabam transbordando e causando efeitos bem reais na sociedade. A gente está falando de um poder de moldar a opinião pública em uma escala nunca antes vista, de um ambiente que pode acelerar a radicalização política, fora os impactos na saúde mental, como ansiedade, comparação social e, claro, a disseminação viral de fake news e a coleta sem fim dos nossos dados. O jogo é pesado. E tudo isso, claro, nos leva para aquelas perguntas difíceis. Se o sistema está criando esses problemas, de quem há a responsabilidade de consertar? A primeira questão cai direto no colo das empresas de tecnologia. Elas são só uma plataforma neutra, tipo uma empresa de telefone que não tem nada a ver com a conversa? Ou será que elas funcionam mais como uma editora, que tem sim responsabilidade sobre o conteúdo que seus algoritmos escolhem destacar para milhões de pessoas? E a gente, qual é o nosso papel nessa história? Será que a gente também tem a responsabilidade de duvidar do que vê, de ir atrás de outras fontes, de entender que o nosso feed não é a realidade completa, mas sim um recorte feito sob medida? E aí, por fim, entra a questão do governo. Será que deveria existir uma regulação para forçar os algoritmos a serem mais transparentes? Ou fazer isso seria um risco para a liberdade de expressão? É um debate super complexo acontecendo no mundo todo.
No meio disso tudo, tem uma verdade que a gente precisa encarar. Um algoritmo não é uma força da natureza. Ele é feito por pessoas, com objetivos e até com preconceitos embutidos no código. Essa ideia de que a tecnologia é neutra, bom, na prática ela é um mito. Cada decisão ali no design tem uma consequência. E para fechar, fica a grande questão, aquela que amarra todo esse dilema. Essas plataformas estão simplesmente nos dando mais daquilo que a gente já quer, só espelhando os nossos desejos? Ou será que elas estão, na verdade, moldando esses desejos, nos levando por caminhos que a gente nem escolheria por conta própria? É uma linha muito tênue entre oferecer uma escolha e manipular essa escolha. E a resposta para essa pergunta pode muito bem definir o futuro da nossa sociedade.